Fala pessoal, vocês estão bem? Mais um vídeo no ar e dessa vez a gente fala sobre os desafios da universidade e o exercício da nossa fé. Você sabia que dentro da universidade existem movimentos cristãos promovendo estudos bíblicos, momentos de adoração, eventos de capacitação e consolidação da nossa fé? Já larga um peteleco no like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo e assiste o vídeo. Primeiro, eu quero agradecer vocês, a participação de vocês aqui no episódio, num tema que é bem interessante, né? Às vezes causa certo estranhamento, às vezes também já é a porta para o pessoal cristão que chega na universidade procurando ajuda, procurando uma rede de apoio. E eu quero pedir para vocês começarem a se apresentar, falando quem são vocês e qual é a relação sua com o movimento cristão na universidade. Meu nome é Esther, eu estudo aqui na UFJF, né, faço curso de jornalismo e eu sou do Dunamis Pockets, que é um movimento, é um braço de missões universitárias do Dunamis, que foi fundado lá em São Paulo. Então é um movimento que está em diversos campos universitários, não só do Brasil, mas também do país. A gente está com o Pockets também na Rússia, nos Estados Unidos, em vários lugares. E a gente se reúne, né, semanalmente para estar levando o reino de Deus para as pessoas, tanto que já estão dentro da igreja e vão para a universidade, como aquelas pessoas também que não conhecem a Jesus. Que coisa mais linda! Bom, eu sou a Karen, eu ainda estudo, estou fazendo doutorado em ciência da religião, mas eu já formei na graduação tem um tempinho já, em 2012, e durante o tempo de graduação eu fiz parte da ABU, que é a Aliança Bíblica Universitária, e hoje eu trabalho na ABU em tempo integral. Então eu sou missionária da ABU, trabalhando com os estudantes que fazem parte do movimento, apoiando na formação, cuidando do acompanhamento dos grupos que existem, especificamente na região de Minas Gerais, né, no estado de Minas Gerais. Então já tem um tempinho aí que eu estou envolvida na ABU, tem 11 anos, desde que eu entrei como estudante. E a ABU é uma organização missionária, né, um movimento estudantil também que atua nas universidades, nas escolas também. Então a nossa ideia é realmente proclamar o evangelho nas escolas e nas universidades, nos ambientes estudantis, e realmente fazer o nome do Senhor conhecido. Glória! Glória a Deus! E como é o funcionamento, tanto do Dunamis quanto da ABU, dentro da universidade? Assim, é oração, é estudo? O que vocês fazem? Quais são as atividades? O Pockets, como eu falei, a gente se reúne semanalmente e a nossa estrutura, assim, não tem um modo fixo, né? Eles deixam a gente bem aberto para fazer o que o Espírito Santo vai direcionar em cada reunião específica, mas basicamente a gente separa o tempo que a gente tem em 3 partes, né? Então a primeira, a gente costuma ter um momento de adoração, onde a gente, além de cantar, né, a gente realmente adora a Jesus. Depois tem um momento da palavra, onde alguém compartilha aquilo que Deus colocou no coração. E depois a gente tem um momento de ministração no final, que é onde a gente ora pelas pessoas. Aí ora assim, pelo que a pessoa estiver precisando, né? Pedidos de oração, de cura. A gente também costuma orar muito antes das nossas reuniões, para a gente receber de Deus palavras específicas sobre a vida daquelas pessoas. Então, palavras de conhecimento, palavras proféticas, de cura. A gente traz sempre isso mais no final. E foi o que eu falei, é muito aberto, assim, sabe? A gente conversa no meio, as pessoas interagem. Agora a gente está pela internet, né? Tá um pouquinho mais difícil, mas a gente mantém mesmo essa estrutura. Bom, na ABU também os grupos, eles têm as suas particularidades, né? Tem grupos que fazem diversas atividades diferentes nas escolas, nas universidades, mas basicamente a nossa ideia é fazer, né, o evangelismo a partir do estudo bíblico. Então a gente se reúne em grupos e convidamos amigos que não são cristãos para participarem, para estudar a Bíblia e tentar ali, né, encontrar Cristo
a partir da própria leitura, da própria discussão do texto bíblico. Então, dá uma oportunidade para que pessoas que às vezes não tiveram nenhum contato com a Bíblia possam ter esse contato ali, né? Então, basicamente, a gente usa um modelo de estudo bíblico, que é o estudo bíblico indutivo, onde temos algumas perguntas, né, para levar as pessoas a conversarem. Então, a ideia é que não tenha uma pessoa só falando, mas que todo mundo possa expor as opiniões e poder conversar mesmo sobre o texto bíblico, mas o foco acaba sendo evangelismo, apesar de ser um desafio muito grande para nós também, né? Acho que é um espaço difícil, né? Estar na universidade, pregar o evangelho. Então, a ABU encoraja, né, esses estudantes, a partir do estudo bíblico, a fazer isso, né? Então, essa é a nossa principal ferramenta de atuação nas universidades. Você falou nesse desafio, né? Tem uma pesquisa da Lifeway Research que mostra que em 2017, universitários americanos, 66% de universitários americanos cristãos abandonaram a sua fé uma vez na faculdade. Por que vocês acham que isso acontece? Quais são os desafios que você consegue reconhecer no campo universitário e o que o Dunamis e a ABU tem a ver com isso? Esse acho que é um dado que choca muita gente, né? Porque são muitas pessoas que a gente vê que têm se desviado, e não só nessa pesquisa, mas se a gente olhar ao nosso redor, a gente realmente consegue identificar isso. E eu acho que são muitos fatores, né, que causam isso, mas primeiro eu acho que o mais importante é a mentalidade, às vezes, que a gente tem como igreja, de querer separar essa questão do sagrado e do secular. Por exemplo, se uma pessoa ela está dentro da igreja, ela termina o ensino médio e ela quer ser pastor ou missionário, a igreja vai apoiar, a igreja vai, sabe, tipo assim, incentivar aquela pessoa ao máximo, isso tá certo, tem que ser assim. Mas se a pessoa parte para querer fazer uma graduação, querer ir para a faculdade, o olhar muitas vezes é outro. E eu acho que a gente precisa mudar essa concepção. A gente tem que enxergar o campus universitário como um campo missionário também, sabe? A pessoa ela tá indo para lá, ela não está indo só para estudar. Se a gente está indo para a universidade para só sair de lá com um currículo, isso é muito pobre, sabe? A gente não tem esse senso de evangelismo dentro da universidade. E eu acho que quando a gente muda essa mentalidade de tudo que a gente está fazendo é para agradar a Deus, é para gerar frutos, é para realmente mostrar quem Deus é, isso vai mudar a nossa caminhada dentro da universidade também. Outra coisa que eu vejo também que influencia muito é que a gente tem criado adolescentes e jovens muito fixados na religião em si e não em ter um relacionamento com Deus. Porque a religião, quando você entra dentro da universidade, que você se depara com aquele tanto de ideologias, de filosofias que vão contra a nossa fé, se a gente está baseado apenas na religião, a religião ela é facilmente quebrada, sabe? Ela vai embora. Agora, se a gente está fixado em quem Jesus é, em quem a gente conhece de Jesus, sabe? Em ter um relacionamento com ele, isso tudo muda. Porque às vezes eu vou ser confrontado, sim. Eu, quando entrei na faculdade, eu fui muito confrontada, principalmente em aulas, porque eu sou de humanas, né? Eu faço jornalismo. Então, é um ambiente, assim, muito difícil em questão de filosofias, de pensamentos. Mas eu estava fixada em quem eu conhecia de Jesus, sabe? Em quem Jesus era para mim, no meu relacionamento com ele. E eu realmente tinha essa visão de que o campus universitário é um campo missionário. E eu vou para lá sabendo que o que eu carrego é algo muito forte, sabe? Que eu carrego autoridade, que eu carrego o Espírito Santo dentro de mim. E isso faz a diferença. A gente também tem visto pessoas olhando para estudantes que querem ir para a universidade e a própria igreja põe medo nessa pessoa, sabe? A própria igreja fala, não, toma cuidado, ó, você vai lá, mas tem isso, isso, isso. Seus professores vão falar disso, seus professores vão falar daquilo. Só que a gente não entende que a gente carrega a autoridade de Cristo. E isso tem muito poder lá fora, sabe? A gente tem que ir com essa mentalidade mesmo de eu vou influenciar as outras pessoas e não deixar com que o ambiente me influencie e me desvie da minha fé. Para além dos fatores que você colocou, que concordo plenamente desse confronto em relação à questão
do que a gente está aprendendo, né, do que você aprende ali na universidade, como conciliar isso com o que você entende da sua fé, qual é a sua visão de mundo que você já tem, né, a partir da sua fé. Mas acho que talvez, né, falta um pouco de acolhimento também dessas questões que os jovens universitários têm, né? Então, muitas vezes, o jovem às vezes traz essa questão para a igreja, ou para sua família, ou para o seu grupo de amigos, uma questão que tem sido uma dúvida, que tem confrontado a sua fé, e não se fala sobre isso, assim, simplesmente é melhor deixar quieto, não, isso aí não pode falar sobre isso, isso não é de Deus. E isso não faz com que a gente tenha uma fé fortalecida, né? E realmente seria, né, importante, acho que a gente pensar em formas realmente de contribuir para que essas crises elas sejam conversadas, né? Elas sejam trazidas à tona, e aí a gente poder ver, à luz da Bíblia, né, o que a nossa fé tem a ver com tudo aquilo, assim, né? Porque o Evangelho tem muito a contribuir em todas as áreas da ciência, né? Das ciências humanas, das ciências exatas, das ciências biológicas. Então, quando a gente pensa no reino de Deus e em tudo que a gente pode fazer para glorificar a Deus através do conhecimento que a gente produz, isso é muito maior do que esse medo que se cria, né? Quais dicas vocês podem dar para, caso eu entre na universidade, como encontrar o grupo, como formar, se for preciso, ou ainda fortalecer o movimento cristão dentro do meu contexto? Bom, eu acho que primeiro é encontrar aquele que você mais se identifica, né? E, se possível, também conseguir um pouquinho de cada. Aqui na faculdade, por exemplo, na UF, o Pocket ele acontece só em um dia, então acaba que muitos estudantes não conseguem ir naquele horário específico, porque ou tem aula, ou não consegue ir naquele horário específico. Então, para tentar ir em outro, né? A gente tem muitos movimentos dentro aqui do nosso campus, tanto a ABU quanto... Eu descobri esses dias que tem, tipo, muitos movimentos, eu nem sabia que existiam movimentos de igreja, célula, fortalecer mesmo, tá conseguindo marcar presença, se relacionar com o pessoal que está lá dentro. E o Pocket, especificamente, agora a gente está muito pela internet, né? A gente faz reuniões por videochamada. Para abrir o Pocket, a pessoa que abre, ela já começa liderando, né? E aí a gente tem todo um processo para abrir esse Pocket, né? Que você passa por entrevista, você realmente tem um contato com os mentores do Dunamis, que são pessoas que vão estar caminhando com a gente durante esse semestre de liderança. Então isso é muito legal também, porque você não está sozinho, você tem um suporte, tem toda uma rede de apoio atrás de você, tanto espiritual, quanto para estar resolvendo outras questões também, né, burocráticas. Então é só entrar no processo seletivo e tá fortalecendo mesmo. Eu acho que é você ter esse entendimento de querer fazer missões dentro da universidade, de querer estar com pessoas que têm a mesma visão que você, e qualquer movimento você já vai estar fazendo a sua parte, que é expandir o reino de Deus. Bom, eu acho que pensando assim, quem vai entrar na universidade agora, né, ou daqui a um tempo, acho que é olhar para a universidade primeiramente como a partir de uma perspectiva diferente, né, dentro do que a gente falou aqui, né, de já não chegar ali fechado, né, e com essa perspectiva de que a universidade pode me tirar da minha fé, mas de buscar fortalecer a sua fé primeiramente, o seu relacionamento com Deus, e estar ali e enxergar a universidade como uma bênção, assim, né, como uma forma que você pode servir, que você pode proclamar o Senhor pelas suas ações, pelas suas palavras, e também glorificar, né, o nome dele ali. Então, acho que a primeira coisa, não ter esse preconceito, né, não ir de mãos fechadas, mas realmente ir com as mãos abertas para tudo aquilo que o Senhor pode fazer através da sua vida, né? E como a Esther disse, procurar pessoas que vão apoiar esses grupos que já existem. Acho que hoje já tem muitas opções, então não precisa assim, pensar algo do zero, né? Isso já é muito bom. Quando a gente precisa começar algo do zero é mais difícil, mas também pode ser que
existam algumas universidades que ainda não têm nenhum trabalho, e aí também é possível, né? O Senhor fortalece para que esse trabalho seja feito em outros lugares também. E ter a certeza de que Ele que conduz, né? Ele conduz a missão. Então, a gente está ali sendo usado por Ele, tendo esse privilégio, mas no fim a missão é dele. Ele é o maior interessado, né, em fazer com que o nome dele seja proclamado ali. E acho que para o pessoal que já está, né, envolvido, que já em algum grupo, que já tem também trabalhado durante um tempo, acho que eu poderia dizer assim para vocês permanecerem, né, perseverarem, por mais difícil que seja, e não se fecharem em si mesmos, assim, mas realmente buscar essa visão, né, de ir ao encontro daquele que ainda não conhece a Cristo. Uau! Porque às vezes, pelas dificuldades, às vezes a gente encontra um lugar confortável também, né, de estarmos entre amigos cristãos, entre pessoas que a gente confia, e às vezes a gente tem dificuldade de sair da nossa zona de conforto, né, de ir convidar alguém, de ir buscar essa pessoa para ela estar nos encontros. Então, acho que essa é a dica, assim, né, seja corajoso, confie no Senhor, que com certeza Ele vai te dar muitas oportunidades de servir, né? E também, acho que um último ponto, assim, a questão de escute, né? Ouça os problemas atuais da universidade, né? Do ambiente estudantil. Quais são as perguntas que a universidade faz hoje? Quais são os questionamentos que os estudantes que não conhecem a Cristo fazem, né? E aí, a partir disso, dialogar, né? Pense em como é possível fazer um diálogo com essas pessoas que com certeza estão sedentas, né, da palavra do Senhor e do amor de Deus na vida delas. Não deixe de procurar por movimentos cristãos dentro do seu contexto. Eles são importantes para a gente criar laços e também fortalecer a nossa fé. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like aqui, não esquece, por favor. E na semana que vem tem mais.